Perante as dificuldades, as dores e o sofrimento, qual é o remédio? Olá, eu sou Emerson Luiz, ministro da Palavra, e estou aqui com você hoje em mais um encontro diário com Deus, através do canal da Ângelus TV, Caminho de Esperança. E aproveita, não esquece de clicar aí abaixo no inscrever-se para que você possa receber mais conteúdos do canal Ângelus TV, porque nós temos mais conteúdos ótimos durante a semana. Também aproveita para compartilhar esse canal, esse momento que é um caminho de esperança, que é o encontro diário com Deus. E vamos juntos pedir a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, vem sobre os nossos pensamentos, vem sobre este momento, para que nós possamos entender e compreender a vontade de Deus através da sua palavra. Vamos então lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, dos versículos 22 a 27. Enquanto caminhava pela Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente tristes. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto do didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: teu mestre não paga o didracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram à casa, Jesus preveniu, dizendo: que te parece, Simão? Os reis da terra, de que recebem os tributos ou os impostos, de seus filhos ou dos estrangeiros? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Jesus replicou-lhe: os filhos, então, estão isentos. Mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estáter. Tomando-o, dá por mim e por ti. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa com o anúncio da futura paixão, morte e ressurreição de Jesus, e ele vai concluir mostrando o poder de Jesus através de um milagre. Este é o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos entristeceram muito. Por quê? Porque eles não querem perder o mestre. E se nós pensarmos e analisarmos, a dor é uma das experiências mais comuns na vida. Muitas vezes encontramos-nos a sofrer profundamente por razões e motivos até que nunca esperamos. Então, assim, tal como os discípulos, também podemos desanimar na nossa vida cotidiana por causa da cruz. Entristecer-nos com uma injustiça, com algo que não corre como esperamos, com uma dificuldade. Isso pode nos levar a sofrer. Quantos momentos da vida em que nós passamos por dor, por sofrimento. São José Maria
dizia uma coisa muito interessante. Se sabes que essas dores físicas ou morais, ou seja, as dores do pecado, são purificação e merecimento, muitas vezes passamos por sofrimentos ou dores causados por nós mesmos, por isso que São João Maria diz isso, abençoa-as, ou seja, coloca na cruz o remédio para as dores e os sofrimentos, é olhar de forma fixa para o Senhor, para a sua cruz e colocar, abençoar, rezar, colocar diante do Senhor todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, apresentar a Ele. E principalmente diante da cruz, porque ali Ele já passou todo o sofrimento, não para colocar mais peso na cruz do Senhor, mas a cruz é libertação. Claro que quando nós pecamos, quando a nossa vida fica mais voltada para o pecado, de certa forma nós colocamos peso na cruz do Senhor, colocamos mais peso na cruz dele. Mas São João Maria está dizendo para nós abençoar esses momentos, porque já sabemos que são momentos para a purificação da nossa alma, a nossa fé, o nosso espírito. E aí então o Evangelho, ele continua com a questão sobre o tributo ao templo. Esse didracma que era entregue ao templo, que se valia dois denários na época, que era uma moeda, era pago uma vez por ano. Lá no Antigo Testamento, que foi criado logo depois que o povo saiu do Egito, logo depois que o povo passou todo o processo ali do seu êxodo, da sua saída, então foi criado para sustento do templo. Então, uma vez por ano, seriam dados ao templo 2 didracma, seriam as moedas, denários da época. E aí, então, entra-se a questão no Evangelho sobre o tributo do templo. Sabemos que muitos dos sacerdotes do templo, no tempo de Jesus, estavam isentos do pagamento do tributo. Por isso que Jesus faz essa pergunta para Pedro. Muitos dos sacerdotes estavam isentos. É por isso que Jesus chamava eles de hipócritas, né? E aí nós nos perguntamos, Jesus é o Filho de Deus, o Senhor do templo. Por isso, mais razões do que ninguém para não pagar o tributo do templo. No entanto, o Senhor, vivendo além da sua divindade, o Jesus de Nazaré, vivendo a questão humana, o Senhor ordena a Pedro que pague para não escandalizar. É o que diz a palavra de Deus. Jesus fala para Pedro, pega uma moeda que valia 4 denários, uma moeda de prata. O tributo do templo era de 2 denários por pessoa. Jesus fez aquilo que era justo. Por isso, era a quantia certa a pagar por Pedro e Jesus, como nos fala o Evangelho. E aqui Jesus, ao mesmo tempo, a sua forma humana, para não escandalizar, para não ter problema, ao mesmo tempo ele faz um milagre. E esse milagre nós podemos atribuir, ele reflete aos cuidados da providência. A providência do Senhor para com os seus. O Senhor providencia para ele e para Pedro. Meu irmão, minha irmã, o Senhor também nos convida a cumprir os nossos deveres sociais, não fazer uso de privilégios, como estavam lá os sacerdotes fazendo, e cumprir as nossas obrigações. Então veja bem, o Senhor interliga os 2 acontecimentos
Por um lado, vemos o sofrimento e, por outro, vemos o poder de Deus que supera todas as dificuldades. A providência de Deus, quando nós estamos com o nosso olhar fixo a Jesus, quando nós estamos próximos de Jesus. O ensinamento, ele é claro. Na nossa vida sofremos por muitas coisas, mas se depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele solucionará os problemas mais importantes da nossa vida. O remédio é estar com os olhos fixos no Senhor. São João Maria ainda tem mais um dizer que nos ajuda a refletir, que nos ajuda a entrar nesse momento de oração. Se alguém de vós vacilar a alma perante a realidade do sofrimento, o remédio é olhar para o Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, no dia de hoje, você que está vendo este vídeo, você que está compartilhando este momento, deposite a sua confiança no Senhor. Deposite a sua vida no Senhor, porque Ele realizará milagres. Ele vai providenciar no momento certo, na hora certa, aquilo que você precisa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que no dia de hoje, a presença de Deus, que é Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo esteja com você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine e que o Senhor guie os seus passos neste dia, os passos da sua vida, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E não esqueça, compartilhe o nosso canal, Ângelos TV, para que mais pessoas possam encontrar esse amor e essa graça do nosso Deus. Muito obrigado e até mais.